Bem-vindo, meu querido amigo, minha querida amiga, a este programa Apontamentos da Semana. Esta rúbrica semanalmente acontece aqui exatamente porque queremos levar até si informações informações bíblicas da parte de Deus para que, de facto, possa chegar até si de forma concreta, de forma real. Por isso, esta semana, a exemplo do que tem acontecido nas semanas anteriores, nós voltaremos a tratar de um novo tópico. Neste caso concreto, como lhe dissemos a semana passada, nós iremos analisar um novo assunto: mulheres no ministério de Jesus. Para isso contamos com a presença do pastor Ilídio. Pastor Ilídio, olá, aqui estamos de novo mais uma semana para falarmos, para termos uma troca de opinião ou de opiniões. Portanto, e começava por contextualizar este tópico, mulheres no ministério de Jesus, exatamente fazendo a seguinte introdução. Na vida e ministério de Jesus, nós constatamos vários episódios passados exatamente com várias mulheres. Eu vou só, entre muitos, vou só aqui recordar, por exemplo, Maria, a esposa ou mulher de José. Temos aqui a viúva de Naim, a filha de Jairo, a mulher com o fluxo de sangue, Marta e Maria. Pronto, são uma quantidade, um número de mulheres que, de facto, com quem Jesus, portanto, privou em termos de ministério, do seu ministério, etc. A pergunta é simples. E a pergunta, obviamente, os nossos amigos que nos acompanham vão querer, portanto, de forma muito atenta, acompanhar, portanto, a resposta ou as possíveis respostas ou, inclusivamente, as considerações que possam ser feitas. A pergunta é esta: qual foi, então, o papel de Jesus em todos estes casos que acabei de mencionar? O papel mais importante de mulheres é evidente que gravita, obviamente, à volta de Maria, a mãe de Jesus. Mãe de Jesus no sentido de que é por ela que Jesus se torna carne. É evidente que nós muito podíamos dizer acerca de Maria propriamente dita, a nível dos Evangelhos. Quem é realmente esta jovem? Sabemos que é uma jovem que foi escolhida por Deus, e se foi escolhida por Deus para aquela grande função, é porque aquela jovem tinha qualidades que outras não as teriam, certamente. No entanto, Maria deve ser colocada no lugar em que o Evangelho a coloca. Maria aparece muito poucas vezes, cerca de meia dúzia de vezes na Palavra de Deus, e aparece sempre, curiosamente, não compreendendo o ministério de Jesus. E é por isso que muitas vezes nós pensamos efetivamente qual é o papel de Maria, ou seja, no sentido, sem ir muito longe para não especular, no sentido genético do termo. Isto é, Maria, quais são os laços que prendem Maria a Jesus e vice-versa? Porque se nós recordarmos Maria, quando Jesus é encontrado no meio dos doutores do templo, que já falámos isso aqui em programas anteriores, na resposta que Jesus dá à pergunta de Maria e José quando o encontram no meio dos doutores do templo, Jesus diz: não sabias vós que eu tenho que tratar dos assuntos inerentes ao meu Pai? Ora, este não sabias vós, vemos que coloca certas dúvidas ou acende pequenas luzinhas acerca de quem é realmente Maria para Jesus. Por outro lado, quando nós lemos no Evangelho de Marcos, por exemplo, e também de Lucas, quando fala em relação... Iremos ler aqui um outro flash, pelo menos em relação a Maria, depois vamos ver de per si, em relação às outras mulheres, menções. Exatamente. Ou os outros episódios. Episódios, não é? Quando fala aqui, por exemplo, quando Jesus estava na sua pregação e Jesus é interrompido por alguém a dizer que, olha, há ali alguém que quer falar contigo. E esse alguém é dito aqui, que estou a ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, a partir do verso 31, diz assim: chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, que estando fora mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor deles e disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora.
E Jesus lhe respondeu e disse, e esta pergunta estranha que faz pensar um pouquinho para nós podermos ler eventualmente as linhas do texto, isto é, Jesus perguntou, quem é a minha mãe? É um bocadinho estranho, não é? E quem são os meus irmãos? Ele pergunta e responde no verso 34, e olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. O que é um bocado curioso. É desconcertante. Não é? É desconcertante. Mas não pode ser, mas também estão ali, claro. Mas como é que isso é? Mas que a falta de respeito entre parentes é esse, não é? E continua a dizer, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Se lermos em Lucas, no capítulo 8, para estarmos em consonância com o Evangelho que estamos a estudar, em Lucas, no capítulo 8, o que é que nós encontramos aqui dentro deste contexto? Ora, o texto de Lucas diz assim, quando Jesus fala acerca da sua mãe e da sua gênese, diz aqui, no verso 19, a mesma coisa, está lá fora o teu irmão, teus irmãos querem falar contigo. E reparem que aqui no Evangelho de Marcos é dito que a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E sob o mesmo cenário, agora o que Lucas nos diz é assim, chegando-se ele, perguntava dizendo, mestre, verso 21, peço desculpa, e diz, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos que querem ver-te, portanto, Lucas 8, 21, e agora diz, mas respondendo ele, disse-lhes, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Portanto, enquanto no mesmo cenário Marcos diz que são aqueles que fazem a vontade de Deus, minha mãe e meus irmãos, aqui Lucas vai dizer, no mesmo cenário, repito, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ora, para respondermos isto mesmo nos dias de hoje para uma nossa mãe, vemos que há qualquer coisa que não está bem. É como se esse cordão umbilical estivesse cortado. É verdade que eu não tenho conhecimento disso, não tenho informação, não quer dizer que não haja quem possa ter, eu não tenho essa informação, para tentar perceber minimamente como é que este mistério, porque é um mistério, não é assim, é passado entre a divindade e Maria. Ela diz somente, faça-se em mim, eu não conheço varão, faça-se em mim a vontade do Senhor. E diz que a sombra, o Altíssimo, o Espírito repousará sobre ti e a sombra do Altíssimo te cobrirá. É isso que diz o Evangelho de Lucas, não mais do que isso. Como se opera, eu não sei. Pode ser que alguém saiba, não é o facto de eu não saber que ninguém sabe. Nada disso, não é? É tal maneira a profundidade do mistério que nós não sabemos. Agora, o que sabemos é as respostas que Jesus dá. Portanto, parece que há um corte genético nesta simbiose que devia haver entre mãe e filho, que neste caso não aparece, não é? Porque as respostas são muito distantes de Maria. E tanto é, voltando ao texto primário, Jesus é encontrado no seio dos doutores, não é? Não sabias vós que deveria tratar das coisas do meu pai. Exatamente. E Lucas vai dizer claramente que Maria guardava e José guardaram essa resposta no seu coração porque ele está a falar de quê? Estaremos aí talvez a falar de uma universalidade também, não é? Portanto, da parte de Cristo relativamente àqueles que são, que ele considerava do ponto de vista espiritual também a sua família, não é? Que não estaria limitado só ali à questão, portanto... É evidente. Obviamente, não é? Obviamente. Mas falando no aspecto de Maria, não é? Vemos que há uma pequena distância com todo o devido respeito, com todo o valor, acerca de Maria. E nas meia dúzia de vezes que aparece Maria nos Evangelhos, mostra claramente que há esta distância entre Jesus e Maria, ou seja, mulher ainda não chegou a minha hora. Quando for na altura própria, e é interessante é que quando Jesus na cruz morre e quando está antes de entregar o Espírito, ele olha para Maria e para João, a mulher, aí tens o teu filho, e João, aí tens a tua mãe. E diz o texto que naquela altura o João recebeu-a em sua casa. O que é que isso mostra?
que os tais irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, mas sim de José, do primeiro. No caso concreto da viúva de Naim, pastor Elídio, dando agora um salto, portanto, para outro episódio, qual foi o papel, neste caso concreto, de Jesus no caso da viúva de Naim? Na viúva de Naim, Jesus, portanto, ia a passar um funeral, não é? E aquela criança era um filho único daquela senhora. E era necessário, pois bem, tentar suavizar toda aquela dor. E onde Jesus aparece, enfrentam-se frente a frente, como a lição fala, não é? À sua frente há um caixão com um morto, à frente do caixão está aquele que é a fonte de vida, que é Jesus. E Jesus não fez mais nada, nem mais nem menos, do que dar vida àquele jovem e voltar a restabelecer a paz, ou seja, a alegria naquele lar. Curiosamente, aparece também em Lucas, no capítulo 7, no verso 58, este exemplo da filha de Jairo, aquele grande homem da sinagoga, que é interessante quando nós estudamos isso. Sim, está praticamente ao mesmo nível da história da viúva de ver aquele homem que queria ou falar de Jesus aquilo é dizer Jesus, e aquilo acontece, e então ele, como era uma pessoa importante, eu vou lá e chamo Jesus e vou trazê-lo à minha casa para que a minha filha se possa curar. E o que é interessante é que deste interim que ele vai ter com Jesus e chama-o para ir para casa, neste interim aparece um alguém, não é? Um alguém que a Bíblia conhece como uma mulher com um fluxo de sangue. E é uma história que se intercala entre a filha de Jairo e este senhor Jairo e este episódio. Sim. Não é? Sim. E onde neste tempo que ele se dirige, motivado por Jairo para ir para a casa de Jairo, porque a filha estava muito doente, realmente, às portas da morte, aparece, o texto interrompe, esta dinâmica do texto fica menor, e há alguém que lhe toca, alguém que diz, alguém me tocou. E como é que é espantoso, como é que alguém diz isto, e os discípulos ficam admirados, se estás aqui num meio de multidão, claro. Como é que alguém te tocou, mas quem? Mas tocou como? Toda a gente te toca, pois estás aqui num banho de multidão. Não, este toque, como se diz, um toque da fé, este toque é um toque diferente. É alguém que precisa desesperadamente de ajuda. E esse alguém, pois bem, curiosamente, como a filha de Jairo tinha 12 anos, e esta mulher há 12 anos que tinha gasto toda a sua fortuna para curar-se e não conseguia curar-se. Tentar resolver o problema. Sim. Isso é interessante, pastor Elídio. Isso é interessante que às vezes nós esgotamos todas as nossas possibilidades, não é? Quando provavelmente nós estamos bem perto, efetivamente, exatamente, bem perto da fonte que brotará para a vida eterna. É curioso, esta nuance foi apenas um parênteses. Ora, onde esta mulher toca em Jesus, esse toque da fé, e sai virtude de Jesus, e essa mulher, a tua fé salvou. E é nesta dinâmica do texto, que aparecem os empregados de Jairo. Olha, não merece a pena estares com o mestre, porque já foi. Não merece a pena. Não, Jairo, vamos à tua casa. Oh, mestre, mas... Mais uma vez um novo parênteses, não é? Mais uma vez estamos aqui perante exatamente alguém que é, digamos, o Deus dos casos perdidos, não é? Nada é impossível. Ora, aí está. Para Deus. Muito bem. Ora, não merece a pena acelerarmos porque ela já morreu. Não, eu quero ir à tua casa. Eu estou aqui para ir contigo à tua casa. E o que é interessante é que quando Jesus chega, eu quero continuar um pouquinho nesta coisa para realçarmos um pequeno pormenor, no fim. É que quando ele chega, o que é que ele lá vê? Vê aquelas pessoas que eram normal para a época empregar carpideiras para chorarem pelos mortos, era a sua função, a sua profissão, e eram pagos para isso. E ele pergunta onde é que está a criança. A criança está lá em cima, pois bem, a criança dorme. A criança aqui dorme. Então, mas estamos aqui é porque já faleceu e estamos a chorar alguém que não dorme, que morreu. E aquilo que Jesus faz é transitar da morte para a vida. E eu chamaria a atenção para o texto que pode parecer um pouco estranho, mas estou a ler em Marcos, no capítulo
no capítulo 5, ou então em Lucas, não é? Que é a mesma coisa, fala a mesma coisa, e diz aqui Lucas no capítulo 8, ou, neste caso, presente Marcos no capítulo 5 e no verso 43. Quando, que está relatado no mesmo episódio, quando ele diz, menina, levanta-te, a ti te digo, levanta-te, e ela neste momento levanta-se, pois com certeza o doador da vida chama a vida, né? E há um pormenor que diz aqui, que no verso 43, portanto Marcos 5, 43, e mandou-lhe expressamente que ninguém dissesse, mas que mandou expressamente que lhe dessem de comer. Ora, o que é interessante é o porquê desta ordem de Jesus à família em relação à menina. E dessem de comer por duas razões. Em primeiro lugar, para atestar a boa saúde desta jovem, e alguém que somente com boa saúde é que se tem apetite. Não é? O mesmo aconteceu com Jesus também. Se lermos o que é dito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e a partir do verso 41 a 43, com Jesus também se passou a mesma coisa. Após a ressurreição de Jesus, não é? O que é que Jesus diz? Tendes aí alguma coisa de comer? Porque um espírito não come como vós comeis, e eu não sou um espírito. Portanto, é exatamente a mesma coisa para mostrar claramente que há uma ressurreição física verdadeira e não uma aparência de... Em relação a Maria Madalena, no capítulo 7 de Lucas, no verso 58, diz lá que Jesus foi convidado à casa de um abastado judeu, Simão. E aparece aquela mulher lá, por portas e travessas, não é? Onde ela vai ungir os pés de Jesus com um unguento caríssimo. Um ano de trabalho, é o que valia aquele unguento de nardo puro. E é interessante que diz no capítulo 50, no capítulo 8, a partir do verso 50 de Lucas, diz o quê? Diz que ele convida Jesus à sua mesa, não porque estivesse interessado na pessoa de Jesus, mas porque ele era profeta. E quando Simão vê esta mulher aproximar-se, é dito lá, ele cogita em si, vai dizer, se este homem fosse profeta, como eu pensava que era, e a razão pela qual está à minha mesa, ele via quem é esta mulher, uma pecadora da cidade. Mas ele aceita, é porque ele não sabe quem é. Pensava ele. Pensava, exatamente. Ora, e é por isso que ele diz, anda cá Simão, quem muito peca, muito será perdoado. E tu, devias, a par de outros contextos, devias ter em consideração alguém, apesar de ser mulher, alguém que pertence ao povo de Deus como tu. Pastor Lídio, nós temos aqui um outro episódio muito interessante de uma família com quem Jesus muitas vezes, portanto, digamos, convivia, com quem convivia, não é? Portanto, muitas vezes Jesus ficou na casa desta família em Betânia, na verdade. Exatamente. E dá a entender não, portanto, é real que entre Jesus e esta família havia, de facto, uma familiaridade, uma relação especial, de amizade profunda. O que é diferente, por exemplo, relativamente à filha de Jairo, relativamente à viúva de Naim, relativamente à mulher com fluxo de sangue. Portanto, vemos aqui em todos estes episódios, claro, com Maria, mulher, mãe de Jesus, obviamente que havia essa afinidade mais próxima, sem dúvida nenhuma, embora houvesse aqui, portanto, alguns afastamentos de Cristo, algumas discrepâncias, entre aspas, não é? Como acabou de explicar, mas no caso deste lar, portanto, de Maria e Marta, era um lugar onde Jesus muitas vezes até pernoitava, até ficava, portanto, ali. Este é um episódio que eu penso que seria muito interessante no pouco tempo que ainda nos resta, portanto, que pudesse dar aqui também um toque em relação a esse episódio. Trata-se de duas irmãs, como é lógico. Marta e Maria e o seu irmão, como sabemos, Lázaro, não é assim? Eram dois perfis totalmente diferentes. Enquanto Marta era a dona de casa por excelência, Maria era aquela que, quando estava ao pé de Jesus, o mundo dela parava para ouvir Jesus. E houve um episódio, e o Evangelho de Lucas fala nisso, assim, para mostrar claramente que Maria, diz Jesus, escolhe a melhor parte. Não é que o servir à mesa aos convidados não fosse importante, obviamente. Mas cada coisa no seu lugar. Ou seja, cada coisa no seu lugar, por um lado, e também procurar aqueles valores que são eternos.
Nem quer dizer que Jesus tivesse mais preferência sobre Nada. A em detrimento da B. Portanto, não está em causa, não é? A juíza, tu escolhes isso, é importante, mas a escolha da tua irmã Maria é mais importante do que isso. Porque houve a palavra de Deus e essa palavra que nos pode tornar candidatos à eternidade. Ao passo, por muito que nós possamos o saber fazer, o saber receber em casa e fazer os convívios, gostarem de estar na nossa companhia, é muito importante, mas leva a quê? Por isso é que Jesus vai dizer que a tua irmã Maria escolheu, dizendo para Marta, não é? A tua irmã, que é Maria, ela escolheu a melhor parte. Essa parte que tem valores, tem consequências eternas. Ora, e quando olhamos a vivência de Maria e Marta, por exemplo, no Evangelho de João, que é o mais conhecido Evangelho de João, no capítulo 11, quando fala no problema da morte de Lázaro, seu irmão, quando fala nas duas irmãs em relação a Jesus, vemos que Maria é aquela mulher de fé. É verdade, como ela diz, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque nós confiamos em ti. Ao passo que no testemunho de Marta, ela mostra que tem fé, quando lhe pergunta, crês tu que eu sou a ressurreição e a vida? Eu creio que o meu irmão há de ressuscitar. Não é? Mas quando se passa efetivamente aos atos, não é? Quando ele diz, mostrai-me onde é que está o sepulcro do teu irmão, Marta diz ao Senhor, não é? No Evangelho de João, no capítulo 11, diz ao Senhor que, Senhor, gostamos imenso, o teu cuidado, mas já é tarde demais porque já tem 4 dias e, como tal, já não há nada a fazer. Não é? Não só que ela demonstra aquilo que corre como tradição, porque até ao 3º dia ainda havia qualquer leve esperança que o morto ainda pudesse recuperar a vida por razões várias. Agora, ao 4º dia, já não havia qualquer hipótese. Claro. E é por isso que Jesus aparece também in extremis nesse dia para mostrar que ele está acima da morte. Muito bem. Muito bem. E voltando, essas mulheres, todas elas, cada uma ao seu termo, umas de uma forma de vivência mais clara, outras episódica, momentânea, meramente pontual, vemos que todas elas serviram para realçar o ministério de Jesus. Muito porque bem. A mulher e o homem, aos olhos de Deus, são simplesmente iguais. Sem dúvida. Pastor Lídio, muito obrigado por este momento que teve mais uma vez nesta rúbrica. Meu prezado amigo, todos estes episódios que nos apresentaram ou que nos falam dos encontros de Jesus com todas estas mulheres, nada mais, nada menos que, resumidamente falando, eu diria que, efetivamente, é o mesmo Jesus que quer ter episódios idênticos comigo e consigo na nossa vida diária. Não haja dúvida que é um Deus dos casos perdidos, é um Jesus que nos ama, é um Jesus que verdadeiramente quer, digamos, intervir na nossa vida, nos nossos projetos de vida. E, de facto, neste caso concreto, portanto, sem dúvida nenhuma que ele quer ter um companheirismo de amizade com cada um de nós, porque o seu ideal nos episódios estes ou outros, o ideal de Deus para cada um de nós é que, no fundo, eu e cada um de vocês possa verdadeiramente fazer de Jesus o seu Salvador pessoal e assim desfrutar de uma vida eterna, de uma cura espiritual, de uma renovação, de uma restauração, de uma nova ou, digamos, de uma eternidade com Cristo. Para a semana nós iremos continuar e desde já quero convidá-lo a que fique na nossa companhia, não nos abandone. Portanto, nós teremos um outro assunto para a próxima semana e a temática que vamos analisar com o pastor Ilídio é Jesus, o Espírito Santo e a oração. É um assunto importante, como vai ver. Por isso, até lá, eu fique bem e quero deixar-lhe exatamente o nosso abraço. Até para a semana, se Deus quiser.